De um lado tínhamos o Eixo, liderado pela Alemanha, Itália e Japão. Do outro, os aliados, com a Grã-Bretanha, Estados Unidos, URSS e China. E aí, pessoal? Hoje vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial, um conflito que abalou o mundo de 1939 a 1945. Imaginem só, mais de 70 países e milhões de soldados lutando. De um lado tínhamos o Eixo, liderado pela Alemanha, Itália e Japão. Do outro, os aliados, com a Grã-Bretanha, Estados Unidos, URSS e China na linha de frente. Essa guerra foi uma tragédia, gente. Mais de 50 milhões de pessoas perderam suas vidas. O mundo nunca mais foi o mesmo. Depois de tudo isso, a geopolítica mundial mudou completamente e as Nações Unidas foram criadas com um objetivo: evitar que um conflito global como esse se repetisse. Mas como foi que essa guerra começou? Bom, tudo começou com as consequências da Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, impôs condições duríssimas à Alemanha, sabe? Isso gerou um sentimento de ressentimento e instabilidade por lá. E foi aí que o partido nazista de Adolf Hitler aproveitou a situação, prometendo devolver a grandeza à Alemanha. Enquanto isso, no Japão, o lance era outro, o militarismo bombando, com a galera querendo expandir território e conseguir recursos naturais. E aí, em 1º de setembro de 1939, a bomba explodiu. A Alemanha nazista invadiu a Polônia, dando o pontapé inicial da Segunda Guerra Mundial. França e Grã-Bretanha declararam guerra à Alemanha e, em pouco tempo, os alemães dominaram boa parte da Europa. Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica e França. Parecia que ninguém segurava o eixo, mas na Batalha da Grã-Bretanha, a Alemanha sofreu sua primeira grande derrota. E no dia 7 de dezembro de 1941, o Japão fez aquele ataque surpresa à base de Pearl Harbor, nos Estados Unidos, levando os americanos para a guerra. Em 1941, a Alemanha parecia invencível, mas a maré estava prestes a virar. A Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética, foi um passo em falso. Na Batalha de Moscou, os alemães levaram uma surra. E com os Estados Unidos entrando na guerra, o jogo virou de vez. A Batalha de Midway foi uma vitória espetacular para os americanos no Pacífico. E em Stalingrado, em 1943, os soviéticos deram um verdadeiro nó tático nos alemães. A partir daí, o eixo começou a perder força na frente oriental. Com a Alemanha fragilizada, os aliados partiram para cima, com o objetivo de libertar a Europa Ocidental. No dia 6 de junho de 1944, o dia D, os aliados desembarcaram na Normandia, dando início à libertação da França. Depois de muita luta, conseguiram furar as defesas alemãs e avançar. Em abril de 1945, as tropas soviéticas chegaram a Berlim. No dia 8 de maio de 1945, a Alemanha se rendeu aos aliados, marcando o fim da guerra na Europa. Mas ainda tinha o Japão. Em agosto de 1945, os Estados Unidos lançaram bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, o que levou à rendição do Japão em 2 de setembro de 1945. A Segunda Guerra Mundial deixou marcas profundas no mundo. O Holocausto foi uma das maiores barbaridades da história. A Alemanha, após a guerra, foi dividida em Alemanha Oriental e Ocidental. A Guerra Fria, então, moldou o cenário internacional por décadas. Mas nem tudo foi tragédia. A criação das Nações Unidas trouxe esperança, buscando a paz e a cooperação entre os países. A guerra também impulsionou a tecnologia e a sociedade. A medicina, a aviação e a tecnologia da informação deram saltos enormes. É isso, pessoal. A Segunda Guerra Mundial foi um período sombrio, mas também nos ensinou muito sobre a importância da paz, da união e da esperança.